Querido Deus amado, em nome de Jesus, Senhor, aqueles que estão afastados dos teus caminhos, vai visitando nesta noite, Senhor, tem misericórdia, meu Pai. Tem misericórdia, meu Deus, em nome de Jesus, Pai. Quebra as barreiras, quebra as muralhas, todo impedimento, meu Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, vai trabalhando, Senhor, no sobrenatural. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço, ó Deus, fica conosco, meu Pai. Visita, Senhor, aqueles que estão assistindo, ó Pai, aqueles que vão assistir, Pai, a esta transmissão. Que o Senhor possa, ó Deus, tocar na vida de cada um, Senhor, transformando, libertando, salvando. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, Deus, faz o impossível, Senhor, faz um milagre, Senhor, em nome de Jesus. Tem misericórdia, meu Pai. Vai tirando toda a seta, Senhor, da mente do teu povo. Deus, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, Pai, vai quebrando, Senhor, todas as barreiras, todas as muralhas, todo impedimento, Senhor, em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, que o Senhor possa, ó Deus, ter misericórdia do teu povo, Senhor. Deus, aqueles que estão, Senhor, preocupados, ó Pai. Aqueles que estão, Senhor, em nome de Jesus, abatidos. Aqueles que estão em depressão, ó Pai. Aqueles que estão, Senhor, com alguma enfermidade, Senhor. Vai visitando nesta noite, Senhor, vai tocando, ó Pai. Vai curando, Senhor. Tu és o Deus da cura. Tu és o Deus, ó Pai, da restauração. Tu és o Deus que faz milagres, Senhor, no nosso meio. Deus, em nome de Jesus, Pai, abençoa, Senhor, a vida do teu povo, ó Pai. É o que eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Paz do Senhor. Aleluia. Prazer estar aqui mais uma vez na presença de Deus, né? É uma responsabilidade muito grande, né? Estar aqui. Tudo que a gente faz para o Senhor é uma responsabilidade muito grande, né? Eu já tive a oportunidade em São Paulo. A pastora, ela dava oportunidade nos cultos da tarde da bênção, que era no sábado. Mas assim, já faz um tempinho, né? A gente vai perdendo a prática. Mas assim, eu agradeço ao Deus por a oportunidade, né? O Senhor é o dirigente nesta noite, né? É Ele que é digno de toda a honra, de toda a glória. É Ele que se faz presente aqui. É Ele que vai fazer a direção deste culto. Amém? Aleluia, Jesus. Você que está assistindo, receba a paz do Senhor nesta noite. Você que precisa de uma oração, pode comentar. Na verdade, a gente não está vendo os pedidos pelo mensagem, gente. Comenta no comentário da live mesmo, que a gente vai anotar seu pedido de oração, a tua necessidade, e a gente vai orar. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um nesta noite. Amém? Eu vou dar oportunidade para o grupo de louvor para estar adorando a Deus. Amém? O grupo de louvor, gerados para adorar, sauda a igreja com a paz do Senhor Jesus. Vamos louvar o Senhor com o hino 10 de nossa harpa cristã. Glória a Deus, o Pai eterno, cujo trono és os céus. O universo lhe pertence, glória sim ao nosso Deus. Eu te louvo, ó Jesus meu Salvador. Dá-lhe glórias, ó remidos, pois seu sangue limpa o pecado. Glória ao Filho muito amado, que merece o louvor.
ao seu nome, ao Cordeiro, ao Redentor. Eu te louvo, ó Jesus, meu Salvador. Dá-lhe glória, só remidos, pois seu sangue limpa o pecado. Demos nós ao Santo Espírito 1000 louvores por seu dom, por sua graça tão imensa. Glória a Ele, Ele é bom. Eu te louvo, ó Jesus, meu Salvador. Dá-lhe glória, só remidos, pois seu sangue limpa o pecado. Glória, glória ao Pai bendito. Glória, glória a Jesus. Glória dai ao Santo Espírito, ao Deus Trino, nossa luz. Eu te louvo, ó Jesus, meu Salvador. Dá-lhe glória, só remidos, pois seu sangue limpa o pecado. Aleluia! Louvado é o nome do Senhor Jesus. Vamos ainda estar louvando o 510. Dom real, Deus despertou nos seus fiéis dom de curar toda doença. Deus sarou e sara ainda e vai sarar. Por Jesus, oh, não falhou, nem vai falhar. Oh, que riqueza divinal, eu gosto já por fé e luz, por visão triunfal, mas gozarei com meu Jesus. És cego, crê que tu verás, és mudo, crê que vais falar, és surdo, crê que ouvirás, és coxo, crê que vais andar. Fé em Deus, crê que Jesus te vai curar. Oh, que riqueza divinal, eu posso já por fé e luz, por visão triunfal, mas gozarei com meu Jesus. Conheço sofres dos rins, pulmões, de febre, gripe, o coração, de tosse, nervos ou lesões da pele, dente, defluxão. Sarareis, pelo poder da oração. Oh, que riqueza divinal, eu posso já por fé e luz, por visão triunfal,
Jesus. Deixai as capas e vereis as maravilhas do Senhor. Tirai a pedra e gozarei as grandes bênçãos do amor. Fé em Deus, a quem rendemos o louvor. Ó, que riqueza divinal, eu posso já por fé e luz, por visão triunfal, mas gozarei com meu Jesus. Quando a doença nós vem ter, em Deus devemos confiar, pois Jesus Cristo tem poder pra no momento nos curar. Glória a Deus, que é poderoso pra sarar. Ó, que riqueza divinal, eu posso já por fé e luz, por visão triunfal, mas gozarei com meu Jesus. Aleluia. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Amém. Louvaremos ao Senhor, pois Ele é digno de toda honra e de toda glória. Amém. E Ele está aqui neste lugar. Ele se faz presente. Senhor, eu nasci para te chamar de Deus, eu nasci para te chamar de Pai e andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo escolhido seu e sou abençoado, ser vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem e me chama. Todo dia as propostas vêm e me chama. Todo dia vem as tentações e me chama, mas todo dia o pecado vem. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora vivo a vida de Deus. Senhor, eu nasci pra te chamar de amor, eu nasci pra te chamar de Pai e andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo escolhido seu, eu sou abençoado, ser vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem
chama, todo dia vem as tentações. E me chama, todo dia vem as tentações. E me chama, todo dia o pecado vem. Mas eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Aleluias. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Vamos continuar adorando ao Senhor, pois Ele é digno de toda a honra. Amém? Para onde iremos nós? Se só o Senhor tem a palavra de vida eterna. Pra onde iremos nós? Só tu tens a vida eterna. Pra onde iremos nós? Só tu tens a vida eterna.
agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. O Senhor já se faz presente aqui nesta noite. Amém, irmãos? Quem está sentindo a presença de Deus aí? Amém? Aleluia, Jesus. Vou convidar o nosso pastor presidente, o pastor Noel, que vai falar a palavra oficial. Amém? Pode vir, pastor. Logo após vai ter a oração pela família. O pastor já pode aproveitar a oportunidade. Graças a Deus, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Vamos ler a palavra do Senhor. Abra a sua Bíblia. Hoje é um culto de libertação, né? Culto de libertação. Salmo 103. Salmos 103. Salmo 103. Tem uma palavra para os nossos corações. Salmos 103, verso 1 a seguir. Levei alguns versículos da palavra do Senhor. Quem encontrou pode dizer amém? Diz a palavra do Senhor: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Quem te redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Faz notório os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Amém. Graças a Deus. Quem necessita de oração? Eu e a minha casa também necessitamos das orações dos santos. Vamos orar e na certeza que Deus está atento à oração da sua igreja, à oração dos seus filhos, das suas filhas. O Senhor está atento para responder. Deus eterno, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te adoramos, Senhor, agradecido por estarmos na tua casa, para neste lugar, Senhor, te adorar, para neste lugar, Senhor, render graças a ti. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, cada irmão, cada irmã, cada pessoa que se encontra neste lugar, representando um lar, Pai, que o lar seja abençoado, que a família seja abençoada. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, e que nesta noite, Senhor, ao término desse culto, cada pessoa ao sair deste lugar, possa testificar que a bondade do Senhor foi real neste lugar, que a operação do Senhor foi de maneira poderosa neste lugar. Pai, no nome de Jesus nós pedimos, opera, Senhor, segundo a necessidade, renova as forças da tua igreja. Pai, o Senhor sabe a necessidade deste homem, desta mulher, desse jovem, dessa jovem. O Senhor é quem faz proeza, é quem opera milagres e maravilha. Pai que está no céu, eu creio na operação do Senhor.
Faz, Senhor, renovando as forças da tua igreja. Deus, alertando e despertando, Senhor, cada pessoa, por intermédio da tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Aleluia, Jesus. Eu quero agradecer a presença de cada um de vocês nesta noite. Tem uma pessoa lá atrás que está nos visitando, a jovem Eliana, que ela esteve no congresso, já esteve no culto de ensino, e mais uma vez ela está prestigiando aqui com a tua presença. Como que os irmãos recebem a jovem? Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Eu quero agradecer também a presença do pessoal do Palós, que está aqui também, né, prestigiando também conosco, adorando ao Senhor. E a Cirlândia, que já está ali preparando o pão quentinho para nós. Ela pode tomar o assento dela. Pode vir, Cici. Hoje está com ela a palavra, irmãos. Que os irmãos possam receber a palavra do Senhor nesta noite. Amém? Que o Senhor já está falando conosco. Eu vou dar a oportunidade agora para a irmã Luciana, que vai trazer uma palavra. Um beijinho na flor, né, Lu? Aleluia, Jesus. Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus. É bom a gente estar aqui buscando a presença do Senhor, né, irmão? Eu agradeço por essa oportunidade, apesar que ficamos sabendo de última hora, mas a semana que vem vamos estar mais preparados, viu, pastor Noel? Aleluias. Eu quero ler aqui em Eclesiastes, o capítulo 1. Aleluias. Glória a Deus. Aliás, capítulo 3, irmãos. Eclesiastes 3, a partir do versículo 1. Esta palavra fala muito ao meu coração. Aleluia. Que fala assim, todos acharam? Fala assim, tudo tem seu tempo. E há momento adequado para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de destruir e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de procurar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de desperdiçar, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar em silêncio e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Aleluia. Há um propósito embaixo da terra, aliás, embaixo dos céus, aqui nessa terra, de tudo que Deus fez. Há um propósito acima de tudo. E o tempo é um deles. Qual é o seu tempo nessa noite? A gente, quando lê em Eclesiastes, a gente vê que nós temos uma data de validade. Aleluia. Sabe quando a gente compra um produto que nela vem uma data de validade? Vem a data de fabricação e a data de validade. Nós temos a nossa data de fabricação, só que a nossa data de validade só pertence a Deus. Só Ele sabe. Mas nós temos a nossa data de validade. Aleluia. Então, o que a gente espera alcançar durante esses tempos que nós passamos? Porque se há tempo de abraçar, também há tempo de deixar de abraçar. Se há tempo de beijar, há tempo de deixar de beijar. E se há tempo de morrer, não existe
Não existe maneiras de fazer você mudar esse tempo, porque esse tempo pertence a Deus, né? Se chegou o teu momento de morrer, Ele vai te levar. Não tem jeito. Acontece que muitas vezes pessoas morrem e são ressuscitadas, mas porque não chegou o tempo dela? Eu acredito que não. Porque se a Bíblia fala que há tempo para todas as coisas, né? Então não chegou o tempo dela ainda, então Jesus falou: volta. Eu creio nisso. Eu creio nisso, que todo mundo tem o seu tempo. E aqui fala assim para nós, por exemplo, a nossa data de vencimento, como ela só pertence a Deus, chama esse tempo que a gente passa, chama ciclo da vida. É um ciclo. Em Êxodo, no capítulo 23 e o versículo 10, eu vou ler rapidinho porque o tempo é curto, mas eu gostaria de ler, falando sobre Êxodo, o capítulo 23 e o versículo 10. 23, versículo 10. Que fala assim, ó: semearás durante 6 anos sua terra, e recolherás seus frutos, mas no 7º ano a farás repousar, e ficar em descanso, para que os pobres do teu povo possam comer, e do que estes deixarem, os animais do campo comam da mesma maneira. Farás com tua vinha e com teu olival. Mas, irmão, o que isso tem a ver com o tempo? Que até a nossa terra, ela tem um tempo para descansar. Até a terra, né? Se a gente for ver, Deus ensinou até o homem a fazer agricultura, né? Deus ensinou o homem. Falou assim: olha, durante 7 anos você plantará, mas quando acabar os 7 anos, você deixa a terra descansar, para que os animais da terra comam daquilo que sobrou, e para que a terra também descanse para produzir mais. Até hoje, lá no campo é assim, se trabalha desta forma. Aleluia. Isso quer dizer que já completou um ciclo para aquela terra, um ciclo. A Bíblia nos mostra o prazo de validade em Salmos 90, o capítulo 90 e o versículo 12, que fala assim, ó, Salmos 90, aleluias, Salmo 90 e o versículo 12, que fala assim: ensina-nos a contar nossos dias corretamente, de maneira que alcancemos corações sábios. Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias, de maneira que alcancemos corações sábios. Então, aqui está falando, né, do prazo de validade. E para que a gente possa alcançar um coração sábio, a gente tem que aprender todos os dias. Com quem? Com o Espírito Santo de Deus. E pedir para que Ele nos ensine, porque os ensinamentos dEle é o melhor para nós. Podemos procurar por aí qualquer ensinamento, mas jamais alcançaremos o coração sábio, de maneira que a Bíblia nos fala aqui, se não for em Deus. Aleluia. O que o salmista está nos ensinando a fazer é um discernimento. Muitas vezes as coisas não acontecem, novidade de vida, porque está presa nas coisas do passado. Para aqueles que estão em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Eu não vou ler, mas está em 2 Coríntios, no capítulo 5 e o versículo 17. É necessário morrer uma só vez. Hebreus capítulo 9 e versículo 27. Aleluia. O que nós aprendemos aqui, irmãos, é que muitas das vezes ficamos presos. Nós vemos por aí pessoas que perderam suas familiares, perderam esposo, perderam mulheres, filhos. Muitos conseguem passar por esse ciclo, mas muitos ficam presos naquele ciclo e não conseguem mais se reerguer, não conseguem mais viver, até que vem a morte e os levem também. Isso quer dizer, ela ficou preso naquele ciclo. Eu conheci uma mulher desta forma.
perdeu o filho morreu, e ela tinha só ele de filho. E eu fui visitá-la e ela falava assim, cada dia mais que eu ia visitá-la, ela estava pior. E ela falava para mim, eu não consigo perdoar. Eu não consigo perdoar a pessoa que matou o meu filho. Aí eu falava para ela, minha querida, se tu não liberar o perdão, tu não vai ganhar a salvação de Deus. Tu és cristã, tu és serva. E se tu não liberar o perdão para essa pessoa que fez mal para o teu filho, tu não vai para o mesmo lugar que ele foi, porque ele morreu salvo. Então aprenda uma coisa, larga esta vida que você está levando agora, que você se prendeu a esse ciclo, aí você não quer dar a volta por cima, você não quer sair, a tua vida não é parada, você tem que continuar a andar. E ali, todas as vezes que nós íamos visitar ela já começou a melhorar mais. Um dia ela falou, eu consegui, irmã, liberar o perdão na vida do homem que matou meu filho, consegui até fazer um louvor. Eu falei, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ela faleceu, mas ela conseguiu liberar o perdão. Isso quer dizer que muitas das vezes nos prendemos a pequeninas coisas, a coisas tão pequenas, que aquilo vai nos levando à decadência, cada dia mais a nos diminuirmos, ficarmos mal, entrar em depressão, cada dia mais vem enfermidade, problemas, e a gente vai acumulando aquilo, e a gente não consegue sair, vira uma bola de neve. Mas quando a gente fala assim, Senhor, dai-nos um coração sábio, dai-nos um coração sábio, Ele nos ouve, Ele nos ouve. Então em que ciclo você está nesta noite? Não desanime. Hoje é o dia de libertação. Hoje é culto de libertação. Se há alguma coisa que você precisa ser liberto, peça a Deus nessa noite. Senhor, eu preciso ser liberta. Eu preciso ser liberto. Tira de mim, Senhor, tudo aquilo que não é de Ti, porque eu quero prosseguir, eu quero seguir avante. Porque quanto mais parado ficamos, irmão, é igual um automóvel, quando você compra e você não usa, ele vai ter o prazo de validade, vai vencer, as peças vão enferrujar, tudo nele vai se estragar. A mesma coisa somos nós. Que nós possamos seguir em frente, que nós possamos andar olhando para Cristo, que Ele é o nosso consumador da nossa fé. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Irmão, vamos tirar as ofertas, contribuir com a alegria ao Senhor, né? A irmã Samara está com a oportunidade para cantar um hino. Aleluia. Os irmãos continuam adorando o nome do Senhor, amém? Cumprimento ele de Deus na paz do Senhor, amém? É motivo de alegria, né? Nós estarmos aqui neste trabalho para junto louvar e glorificar o nome de Jesus, né? Porque Ele merece. Sol maior. As batidas do martelo cada vez se ouvia mais, um gemido muito triste do meu Salvador Jesus, deitado sobre um madeiro, estava sendo pregado como réu e assassino. Meu Jesus foi condenado. Oh, que dor sofrer
Jesus, sangue seu verteu na cruz, suas mãos vertendo sangue e seus pés também pregados, o seu rosto tão mimoso foi cuspido e insultado, a coroa de espinho lhes causou tanta aflição, tudo isso ele sofreu para nos dar a salvação. Oh, que dor sofreu meu Jesus, sangue seu verteu na cruz, o seu corpo ensanguentado foi tirado ali da cruz, numa sepultura nova colocaram meu Jesus. Os discípulos ali choravam a morte do meu Senhor, mas logo veio a notícia que Jesus ressuscitou. Oh, que dor sofreu meu Jesus, sangue seu verteu na cruz, num gesto muito glorioso, meu Jesus foi para o céu, deixando suas promessas, que muito breve há de voltar. Sempre orando e jejuando, nós devemos sempre estar esperando o momento que ele vai manifestar. Glória a Deus, amém, amém. Glória a Deus, amém, amém. Que Deus em Cristo nos abençoe. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Eu convido a irmã Sônia para orar pela Cirlândia, né, que vai ministrar a palavra, serva do Senhor. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Continue adorando ao Senhor. Ouve atentamente a voz do Senhor nesta noite. O Senhor já está falando. Amém? Saúdo a todos com a paz do Senhor. Vamos nos colocar de pé, fazer uma oração. Em nome de Jesus, apresentando a irmã nas mãos de Jesus. Amém? Senhor Deus, eterno Pai, em nome de Jesus te pedimos agora, Senhor, fale aos nossos corações, Pai. Fale, Senhor, o que precisamos ouvir, não o que queremos, Pai, mas o que precisamos. Em nome de Jesus, meu Deus. Derrama agora a tua glória, o teu poder, a tua cura e a tua libertação, Pai, no nosso meio. Abençoa cada um que aqui está, Papai. Abençoa cada um que está nos assistindo, nos ouvindo nesta noite, Senhor. Em nome de Jesus, usa a tua filha, Pai, para falar aos nossos corações, hoje e sempre, Papai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. O motivo de alegria estar aqui, cultuando com os irmãos. Quero agradecer a Laís e o Jean pelo convite. Que Deus abençoe a vida dos irmãos. E eu quero, sem perca de tempo, que a hora não nos espera, né? Que os irmãos abram suas Bíblias. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Glória ao nome do Senhor. Hoje culto de libertação. Aleluias. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 1 em diante. Glória a Jesus.
Deus tem uma palavra, irmãos, para os nossos corações nessa noite. Louvado seja Deus. De mim não tenho nada para dar para os irmãos. Sou pobre, pecadora, mas Deus, Ele tem uma palavra para a sua vida nessa noite. Não somente para os irmãos que estão aqui, mas os irmãos que estão acompanhando a live. Deus quer falar contigo nessa noite. Fique somente atento à voz do Senhor nessa noite. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 1 em diante, que diz assim: Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também Pedro. E eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando a 4 quaternos de soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele, a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligados com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: Cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: Lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro, que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Amém? Glória a Deus. Podei-vos assentar, glorificando e exaltando o santo nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Uma palavra poderosa. Esse texto relata, né, irmãos, o poder da oração da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Oração, nós sabemos que ela move a mão de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Através da oração, Deus pode fazer grandes coisas. Aquilo que é impossível à vista humana, Deus pode operar através da oração. A palavra do Senhor diz que a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. Louvado seja o nome do Senhor. E a oração, irmãos, é um instrumento para quebrar cadeias espirituais. Louvado seja o nome do Senhor. É uma arma de poder nas mãos da igreja. Louvado seja Deus. E nós vimos ali que essa oração, ela foi comunitária. Louvado seja o nome do Senhor. Todos orando no mesmo propósito, para que o servo do Senhor fosse liberto. Louvado seja Deus. Então nós temos uma arma poderosa em Deus, que é a oração. Louvado seja o nome do Senhor. Diz a palavra do Senhor que naquele tempo o rei Herodes, ele estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. Aleluias. O povo de Deus estava sendo perseguido. Louvado seja o nome do Senhor. E diz a palavra do Senhor que ele matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso, essa atitude dele agradava os judeus, ele continuou. E naquela ocasião ele prendeu a Pedro também. Louvado seja o nome do Senhor. Diz a palavra do Senhor que eram os dias dos pães asmos. E o havendo prendido, ele o encerrou na prisão, entregando a 4 quartenos de soldados. Louvado seja o nome do Senhor. Então Pedro, ele estava sobre segurança máxima. Louvado seja o nome do Senhor. Ele estava fortemente guardado. Louvado seja Deus. 16 homens o guardavam ali. Louvado seja o nome do Senhor. E diz a palavra do Senhor
que a igreja ela estava em constante oração, louvado seja Deus. Pedro estava guardado, preso, vigiado naquela prisão, aleluias. Mas a igreja do Senhor, ela fazia contínua oração pelo servo do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Em 1 Tessalonicenses 5,17 diz assim: orai sem cessar, louvado seja o nome do Senhor. A ordem do Senhor para a igreja é que nós não venhamos desfalecer na oração, mas que nós venhamos orar em todo o tempo, orar sem cessar, porque enquanto a igreja ora, Deus faz milagres, louvado seja o nome do Senhor. Deus opera, aleluia, Jesus. Coisas extraordinárias, irmãos, acontece quando a igreja se põe de joelhos, louvado seja o nome do Senhor. Fatos extraordinários acontecem, louvado seja o nome do Senhor. E eu quero ler aqui com os irmãos, 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, louvado seja o nome do Senhor, que fala a respeito da oração. Diz assim a palavra do Senhor: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, louvado seja o nome do Senhor. Então, através da oração, louvado seja Deus, Deus operou, aleluias, um milagre, aleluias, na vida do seu servo, louvado seja o nome do Senhor. E diz a palavra do Senhor que quando Herodes estava para o fazer comparecer nessa mesma noite, estava Pedro dormindo, louvado seja o nome do Senhor. Diz a palavra do Senhor que ele estava com 2 soldados, um de um lado, outro do outro. 2 na porta, tinha 16 soldados ali para guardar Pedro, louvado seja o nome do Senhor. E Pedro, ele estava dormindo, louvado seja o nome do Senhor. Nós olhamos para essa palavra e nós falamos: como assim? O homem que estava preso, sabia que ia morrer, no outro dia ele ia ser entregue à morte, louvado seja Deus, e ele estava dormindo, né? No meio da aflição, muitas das vezes nós ficamos tão perturbados que nós não conseguimos dormir, louvado seja o nome do Senhor. E ele estava dormindo, diz a palavra do Senhor que ele estava dormindo, aleluias. Mas nós vemos na palavra do Senhor que ele diz, aleluias, que nós, aleluias, deitamos e dormimos, aleluias, porque o Senhor, Ele guarda o nosso sono. Salmos 3, versículo 7 diz: me deitei e dormi, porque o Senhor me sustentou, louvado seja o nome do Senhor. Não que nós não sentimos medo, não que nós não sentimos angústia, porque nós servimos a Deus, mas nós sentimos todas essas coisas, mas nós confiamos no Senhor, nós depositamos a nossa confiança no Senhor. A palavra do Senhor diz que aqueles que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre, louvado seja o nome do Senhor. Então Pedro, ele estava dormindo, mas ele estava confiando no Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. E o versículo 7 diz assim: e eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias, louvado seja o nome do Senhor. Então a palavra do Senhor diz que o anjo do Senhor visitou a Pedro naquela noite, louvado seja o nome do Senhor. Tocou no lado de Pedro e disse: olha, levanta, Pedro, levanta-te depressa, louvado seja o nome do Senhor. E caíram-lhes, aleluias, das mãos as cadeias, louvado seja o nome do Senhor. Sobrenatural de Deus estava acontecendo ali naquela noite, louvado seja Deus. Muitas das vezes nós falamos, dizemos expressão muito usada por nós, quando algo que já não tem jeito, uma situação que é difícil, nós dizemos só Jesus na causa, né? Nós usamos essa expressão. E naquela situação, irmãos, somente Jesus na causa, louvado seja Deus. Somente Jesus podia fazer, aleluias, que as cadeias se abrissem, louvado seja Deus. Aleluia, de maneira sobrenatural.
E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: lança as costas a tua capa e segue-me. Louvado seja o nome do Senhor. E saindo o seguiu, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. Louvado seja o nome do Senhor. Então Pedro, ele achou que estava tendo uma visão. Louvado seja o nome do Senhor. Que aquilo que estava acontecendo não era real. Louvado seja o nome do Senhor. Que ele tratava de uma visão. Aleluias. Mas Deus é todo poderoso, irmãos. Deus é aquele que opera tudo em todos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero te dizer que se você tem algo difícil, entrega nas mãos desse Deus. Louvado seja Deus. Que da mesma maneira que Ele operou no passado, Ele opera hoje. Louvado seja Deus. Da mesma maneira que Ele operou nessa situação difícil, Ele pode fazer por nós também. Louvado seja o nome do Senhor. Quem de nós já ouviu um testemunho ou já passou por algo assim, né? Uma causa complicada, que nós vimos a mão de Deus e nós olhamos para a situação e dizemos: somente Deus podia fazer. Aleluias. Eu já passei por uma situação dessa. Louvado seja o nome do Senhor. Já passei por uma situação de roubo na minha casa. 5 pessoas entraram na minha casa quando eu chegava da casa do Senhor. E eles tinham tudo ali nas mãos. Tinha a porta da sala aberta, tinha um carro, uma moto e tudo que eles quisessem levar, porque já era tarde, não tinha ninguém na rua. Pessoas armadas, não poderíamos reagir, né? Então eu falei: tá tudo, eles vão levar tudo, né? E na hora eu clamei o nome do Senhor. Eu clamei o nome do Senhor e pedi o livramento do Senhor. Eu falei: Senhor, eu já vi muito testemunho de coisas assim que acontecem, mas nunca imaginei que ia acontecer na minha casa, com a minha família. Estava ali a minha família, meu esposo foi rendido no chão com arma na cabeça, os meus filhos ali comigo. Mas eu quero dizer para os irmãos que assim como Deus operou no passado, Ele fez na minha vida, na minha casa. Louvado seja o nome do Senhor. Grande foi o livramento do Senhor naquela noite. E eles pediram a chave da moto, o carro estava ali, e eu disse: olha, a chave está aí, pode entrar, a porta estava aberta. Eu falei: pode entrar e pegar. Eles disseram: nós não vamos fazer nada com vocês, nós só vamos levar tudo que vocês têm. Eu falei: amém. Eu só não quero que toque na minha família, só não quero que machuque ninguém. Louvado seja Deus. E naquela hora entrou uma pessoa, e ele, a hora que ele colocou o pé na porta da minha sala, ele voltou para trás. E ele disse: vamos embora, que eles são crentes. Louvado seja o nome do Senhor. E ali os outros já foram fechando o portão e foram embora, até ajudar a gente a trancar o portão, e foram embora. E grande foi o livramento de Deus naquela noite. E naquela hora, irmãos, eu não sabia se eu chorava, se eu ria, eu não sabia o que eu fazia. Eu falei: Senhor, já ouvi falar desse Deus, eu já ouvi falar desse Deus do livramento, mas nunca imaginei que fosse acontecer comigo. Louvado seja o nome do Senhor. E isso, irmãos, ficou marcado na minha vida. Foi assim que eu aceitei Jesus. Foi assim que eu comecei a caminhar na presença de Deus. Eu acho que o meu esposo ainda nem tinha aceitado Jesus. E eu dobrei meu joelho naquela hora. Eu glorifiquei e eu exaltei esse Deus. Eu falei: como que eu não vou servir um Deus desse? Como que eu não vou adorar um Deus tão grande como esse? Louvado seja o nome do Senhor. E assim como Deus fez na vida de Daniel, Deus fez nas nossas vidas naquela noite. Saímos ali ilesos, aleluias. Eu costumo dizer, eu costumo brincar que nem uma pizza quente que estava nas minhas mãos eles levaram. Aleluias. Então, irmãos, esse é o Deus que nós servimos. Esse é um Deus grande, poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Aquilo que é impossível para você é possível para Deus. Somente entrega nas mãos do Senhor. Somente confia. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele fez na minha vida e Ele vai fazer na tua. Aleluias. E eu creio que no decorrer da caminhada, muito mais livramentos o Senhor nos entregou.
coisas visíveis e coisas que nós não vimos, mas o Senhor cuida, irmãos. O Senhor tem prazer em cuidar de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. E diz assim no versículo 10: e quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Louvado seja o nome do Senhor. Então diz a palavra do Senhor, que aquela porta de ferro, ela se abriu por si mesma. Louvado seja o nome do Senhor. Olha que coisa tremenda, irmãos. Hoje nós vemos portas que tem sensor de presença, né? Nós vamos no shopping, entramos nas lojas, a hora que nós nos colocamos ali, ela abre sozinha. Mas naquele tempo não existia esse tipo de porta. Louvado seja o nome do Senhor. Naquele tempo não existia. É o poder de Deus, irmãos. Foi o poder de Deus que fez que tudo isso acontecesse. Louvado seja o nome do Senhor. Pedro não pôs a mão em nada, somente obedeceu às ordens do anjo. Aleluia, Jesus. E Deus enviou seu anjo do livramento naquela noite. Louvado seja o nome do Senhor. E diz a palavra do Senhor que o anjo só se apartou dele quando já não havia mais perigo. Louvado seja Deus. Imagine, irmãos, a situação. Está preso, fortemente guardado. Aleluias. E tudo isso aconteceu. E nenhum daqueles soldados perceberam. Nenhum deles viram. Louvado seja o nome do Senhor. Acredito que o Senhor colocou um profundo sono naqueles homens. E eles não puderam ver o que aconteceu. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. No versículo 11 diz: e Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou seu anjo e me livrou da mão de Herodes e tudo o que o povo dos judeus esperava. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando ele saiu dali, ele disse: olha, agora eu sei que verdadeiramente o Senhor enviou o anjo e me livrou da mão de Herodes. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Herodes era usado pelo inimigo, né? A palavra do Senhor diz que o inimigo ele veio para matar, roubar e para destruir. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Herodes, usado pelo inimigo, procurava destruir o servo de Deus. Mas grande era a obra que o Senhor tinha na vida daquele homem. Grande era o agir de Deus na vida daquele homem. Louvado seja o nome do Senhor. Escolhido, um homem separado para uma grande obra. Separado para um propósito tremendo de Deus na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Porque quando Deus escolhe, irmãos, está escolhido. Louvado seja o nome do Senhor. Deus conhece a minha vida, conhece a tua vida. Deus sabe aquilo que nós vamos ser na presença dEle. Ele sabe os frutos que nós vamos dar na presença dEle. O Senhor, Ele não erra. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Nós pensamos que quando nós aceitamos Jesus, nós levantamos as mãos e aceitamos a Ele. Mas Ele diz que Ele que nos escolheu. Louvado seja o nome do Senhor. Ele escolheu a cada um de nós para que nós vá e para que dê frutos na sua presença. Louvado seja o nome do Senhor. Não foste vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós, para que vá e que dê frutos, e que o vosso fruto ele permaneça. Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus chamou a cada um de nós com um propósito. Louvado seja Deus. Cada um de nós, o Senhor tem um trabalhar diferente. Louvado seja o nome do Senhor. Somos corpo, aleluias, membros de um corpo, onde a cabeça é Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E todos nós temos importância na presença de Deus. Todos nós temos importância no corpo de Cristo, porque nós precisamos uns dos outros. E nós unidos, aleluias, nós unidos nós podemos frutificar na obra de Deus. E Jesus, Ele é a cabeça que dirige a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. E o versículo 12 diz assim: e considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos,
onde muitos estavam reunidos e oravam. Louvado seja o nome do Senhor. Então a igreja, ela estava em oração. Os irmãos se reuniram ali na casa de Maria e intercediam pelo servo do Senhor. A igreja estava de joelhos. Louvado seja o nome do Senhor. Aí nós nos perguntamos: será que a igreja não orou por Tiago? Louvado seja Deus, que foi morto à espada. Será que a igreja não orou por ele? Que ele foi morto, louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Mas, aleluias. Com certeza, irmãos, a igreja também orou por Tiago, louvado seja o nome do Senhor. Acredito que a oração foi mais intensa por Pedro, por ser um líder da igreja, louvado seja Deus. E não somente por isso, porque quando eles viram que Tiago foi morto ao fio da espada, eles falaram: olha, verdadeiramente Herodes está procurando matar, aleluias, o povo de Deus. Então eles intensificaram a oração, louvado seja o nome do Senhor. E Deus, ele livra quem ele quer. Então foi da vontade do Senhor levar a Tiago, louvado seja o nome do Senhor. Mas acredito que da mesma maneira que a igreja orava por Pedro, também orou por Tiago, louvado seja o nome do Senhor. Mas a vontade do Senhor, ela sempre prevalece, louvado seja Deus. Às vezes ali tinha acabado o propósito de Deus na vida de Tiago, mas o que Deus tinha para fazer na vida de Pedro, ainda tinha muita coisa para acontecer, louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Diz o versículo 13: e batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: estás fora de ti. Mas ela afirmava que assim era, e diziam: é o seu anjo, louvado seja o nome do Senhor. Então, os irmãos não acreditaram, aleluias, no milagre que tinha acontecido. Louvado seja Deus. Eles não acreditaram que Pedro estava ali batendo a porta. Louvado seja o nome do Senhor. E muitas das vezes acontece isso conosco, irmãos. Nós oramos, nós intercedemos, colocamos algo na presença do Senhor. E Deus, ele traz a resposta, ainda que não no nosso tempo. E nós achamos que é obra do acaso. Nós não acreditamos no poder da nossa oração. Nós achamos que foi obra do acaso, que foi o juiz, que foi o advogado, que foi o amigo, que foi o irmão. Mas muitas das vezes não acreditamos que foi Deus que fez. Louvado seja o nome do Senhor. Que muitas das vezes é resposta de oração daquilo que nós entregamos nas mãos do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E diz a palavra do Senhor que os irmãos, eles não acreditavam, né? Porque eles diziam: como assim? Pedro está preso, né? Sabia que ele estava fortemente guardado, louvado seja Deus. Mas eles puderam ver o milagre de Deus naquela noite. Eles puderam contemplar o poder de Deus, aleluias, através da oração. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Se diz o versículo 16. Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-no e espantaram. E acenando-lhes ele com as mãos para que se calassem, contou-lhe como o Senhor o tirara da prisão e disse: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo partiu para outro lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Então Pedro, ele contou tudo o que Deus havia feito por ele. Tudo o que havia acontecido naquela noite. Louvado seja o nome do Senhor. E disse: olha, anuncia isso a Tiago e aos irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo o que Deus fez. Aleluias. O milagre que Deus operou. Louvado seja o nome do Senhor. O grande livramento de Deus. Aleluias. E ali ele partiu e foi para outro lugar. Aleluias. Porque o alvoroço no outro dia foi grande, louvado seja o nome do Senhor. Quando eles olharam e não encontraram Pedro ali naquela prisão, louvado seja o nome do Senhor. E quando Herodes o procurou e não achou,
feita a inquisição aos guardas, mandou-os justiçar. E partindo da Judéia para Cesareia, ficou ali. Louvado seja o nome do Senhor. Então foi grande o alvoroço, né? Quando eles procuraram a Pedro e não o encontraram. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é o que Deus faz, irmãos. Esse é o Deus que nós servimos. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o nosso Deus, que operou no passado, que opera hoje e muito mais o Senhor vai operar pela sua igreja na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vimos o que Deus fez pelo seu servo. Louvado seja o nome do Senhor. E o que aconteceu com Herodes? Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim na palavra do Senhor: no mesmo instante feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e comido de bichos expirou. Louvado seja o nome do Senhor. É isso, irmãos, que acontece quando se levantam contra a igreja do Deus vivo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Esse é o Deus todo-poderoso que nós servimos. Queria ler aqui rapidamente com os irmãos, em Mateus 16, louvado seja o nome do Senhor. Glórias a ti, Jesus. Deus é maravilhoso, irmãos. Deus é fiel em todo o tempo, louvado seja Deus. Aleluias. Esse é o Deus que nós servimos, aleluias. Em Mateus capítulo 16, versículo 15 em diante diz assim: e disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne nem sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Louvado seja o nome do Senhor. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que ligares na terra será desligares na terra será desligado nos céus. Louvado seja o nome do Senhor. Então o Senhor diz para ele: olha, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Então ninguém, irmãos, pode prevalecer, aleluias, contra a igreja do Senhor, porque a cabeça da igreja é Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E todos aqueles que se levantam, eles caem por terra. Louvado seja Deus. Todos aqueles que se levantam contra o Deus vivo, Deus todo-poderoso, ele cai por terra. Louvado seja o nome do Senhor. E não foi diferente na vida do rei Herodes. Louvado seja Deus, porque ele procurava matar um servo de Deus. Aleluias. E Deus estava na direção daquele homem. Louvado seja o nome do Senhor. E quando nós falamos de Pedro, irmãos, nós vimos que ele foi falho. Louvado seja Deus, que ele falhou. Aleluia. Pedro foi o mesmo que cortou a orelha do Malco. Louvado seja o nome do Senhor. Servo do sumo sacerdote. É o mesmo que Satanás pediu para cirandar no trigo, mas Jesus disse que rogou pela vida dele, para que a fé dele não desfalecesse. Louvado seja o nome do Senhor. E quando ele se convertesse, ele confirmasse os seus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, naquela ocasião, Pedro ainda não era convertido. Louvado seja o nome do Senhor. É o mesmo que negou por 3 vezes a Jesus. Quando Jesus foi preso, por 3 vezes ele negou a Jesus. Louvado seja Deus. Mas, irmãos, ele foi o mesmo que reclinou no peito de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Que testificou que Jesus era o Filho do Deus vivo. Louvado seja o nome do Senhor. Que Jesus pergunta por 3 vezes: Pedro, tu me amas? E ele disse: tu sabes, Senhor. E o Senhor disse para ele: apacenta meus cordeirinhos. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Foi o primeiro líder escolhido por Deus para dirigir a sua igreja, a igreja primitiva. Louvado seja o nome do Senhor.
o mesmo que na sua primeira pregação ganhou quase 3.000 almas, louvado seja o nome do Senhor. Um homem cheio de autoridade de Deus, louvado seja Deus. Jesus, ele conhecia o potencial de Pedro, aleluias, ele sabia que seria um grande líder, louvado seja o nome do Senhor. E eu lendo essa palavra, irmãos, estudando essa palavra, Deus me trouxe à memória o pastor Noel. E eu falei, Senhor, acredito que da mesma maneira tem sido na vida do seu servo, louvado seja o nome do Senhor. Quantas coisas ele tem passado, né? Quantas coisas, se nós formos sentar com ele e perguntar o seu testemunho, quantas coisas ele deve ter enfrentado para chegar até aqui, né? Para Deus entregar algo grande na vida dele, louvado seja o nome do Senhor. Então é assim que Deus faz, irmãos. Deus trabalha nas nossas imperfeições, louvado seja Deus. Naquele processo que Pedro negou a Jesus, que ele agiu de uma maneira carnal, ele estava em preparação, assim como nós estamos em preparação na presença de Deus. Mas Deus sabe o que nós somos capazes, Deus sabe o que Ele pode confiar nas nossas mãos, louvado seja o nome do Senhor. E Jesus disse para ele que o faria pescador de homens, louvado seja o nome do Senhor. E assim Deus fez na vida dele. E assim a obra do Senhor foi realizada na vida dele, louvado seja o nome do Senhor. Olha que coisa tremenda, né? Numa só pregação, quase 3.000 almas se renderam, louvado seja o nome do Senhor, né? Então, é Deus na vida desse homem. Foi Deus na vida desse líder, um homem escolhido para conduzir a obra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E o que eu trago, irmãos, para os irmãos nessa noite com essa palavra? Louvado seja Deus. Eu aprendo com essa palavra, irmãos, que as nossas frustrações, os nossos fracassos pessoais, ele não muda a credibilidade que Deus depositou na minha e na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Não muda, irmãos. Deus depositou algo grande nas nossas mãos. E as nossas falhas, as nossas frustrações, às vezes nós achamos que não merecemos, que não somos capacitados, que não vamos conseguir. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias, mas isso não muda a credibilidade que Deus depositou na minha e na tua vida. Louvado seja Deus. Ao contrário, irmãos, isso é tudo que acontece, é para o nosso crescimento. Louvado seja o nome do Senhor. Faz parte da preparação de Deus para as nossas vidas. Faz parte da preparação para algo grande que Deus vai colocar nas nossas vidas. Que Deus confiou na minha mão e na tua mão. Louvado seja o nome do Senhor. Então, fique com essa palavra, irmãos. Fique com essa palavra. Se você ainda não está na posição que Deus quer, aleluias. Ore ao Senhor, busque ao Senhor, confie no Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Reflita nessa palavra. Um homem cheio de imperfeições, que errou, aleluias, mas que se tornou um grande homem de Deus na presença do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós não podemos desistir. Nós estamos numa eterna preparação, louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos nos aperfeiçoando dia após dia na presença do Senhor. Nós erramos aqui, erramos ali, louvado seja o nome do Senhor, porque nós ainda temos a natureza humana, louvado seja Deus. Mas o nosso Deus é fiel, irmãos, para realizar coisas grandes e firmes que nós não sabemos. Louvado seja o nome do Senhor. Em Jeremias 33:3 ele diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Então clame o nome do Senhor. O segredo da nossa vitória está na oração. O segredo da nossa vitória está na humilhação perante o nosso Deus. Amém, irmãos? Fique com essa palavra, que os irmãos sejam abençoados com essa palavra. E eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus pela palavra que ouvimos, né, irmãos? Que Deus tremendo, né, de livramento. Né? A palavra de Deus diz assim que o sol é para todos, né? Mas a sombra é para aqueles que... Está lá em Salmos 91, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo
a sombra do Onipotente descansará, né? Então a sombra é para aqueles que buscam a presença de Deus, que está, né, nos caminhos dele, amém? E eu louvo a Deus, né, pela presença de cada um nessa noite. Agradeço, né, a oportunidade que o Senhor tem nos dado, pela vida da Cici. Obrigada por aceitar o nosso convite. Que Deus continue te abençoando, abençoando a tua família, né, irmãos? Que os irmãos possam orar também pela vida da nossa pastora Daiva, né? Deus sabe de todas as coisas. Orem pela vida dela, pela saúde dela, né, para que Deus possa dar vitória à serva do Senhor, amém? Eu convido o pastor Francisco para fazer a oração final e abençoar a tua vida, amém? Aleluia, Jesus, glória a Deus. Glória a Jesus. Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor, irmãos. Amém? Nós estamos gratos a Deus por isso, né? Por tudo que o Senhor tem feito, por essa oportunidade, por mais uma vez podermos ouvir a palavra de Deus. Isso é uma gratidão, Deus nos conceder a sua palavra mais uma vez, né? Então tá, nós vamos orar. E amanhã nós temos, amanhã não, domingo, né? Amanhã é sábado ainda, né? Domingo nós temos reunião de obreiro, o pastor Nel está ali acenando. A partir das 9 da manhã estão aqui para unirmos e ouvirmos palavras, né, irmãos? E assim Deus estará abençoando cada vida. Fiquemos de pé, irmãos, e vamos agradecer a Deus. Domingo à noite, às 19 horas, nosso grande culto da família. Todos estão convidados, os ouvintes de casa que estão nos ouvindo, também estão convidados para estarmos aqui, domingo às 19 horas. Lembrando, irmãos, que de hoje a 8 dias, as irmãs dão continuidade, amém? Então, de hoje a 8 dias, na sexta-feira, nós vamos liberar a sexta-feira para as irmãs aqui louvar a Deus e descobrir talentos. Aquele que quer cantar, aquela que quer cantar, dar um testemunho. Então, todas as sextas-feiras vai ser o culto com as irmãs. E convide as pessoas, prepare hinos para cantar. Certamente vai ter mais oportunidades e assim a igreja vai trabalhando. Cada vez que você se coloca nas mãos de Deus, o Senhor amassa o barro e vai fazendo vaso. Então, das irmãs aqui é para sair muitos vasos afiados, preparados para a obra do Senhor. Amém? Não esqueça da reunião de obreiro para as irmãs e para os obreiros e para as obreiras, domingo. Graças a Deus. Vamos orar, irmãos? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós, juntamente com a igreja do Senhor, meu Deus, levantamos nossos pensamentos, meu Deus, para Ti agora, para agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito, ó Pai. Meu Deus, não podemos esquecer de orar em favor das pessoas, meu Deus, pois hoje se trata de um culto de libertação, meu Deus. Jesus, somente o Teu poder pode libertar uma vida, somente o poder da Tua palavra, porque a Bíblia diz que a Tua palavra é forte, é poderosa,
é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medula, apta para discernir pensamento dos corações, meu Deus. E agora, meu Pai, pelo poder do Teu nome, nós oramos em favor as pessoas que estão doentes, que estão enfermos, Pai, que estão passando por problema, aqueles que estão precisando de uma ajuda do Senhor, meu Deus. Somente o Senhor pode nos ajudar, meu Deus. Aqueles que estão doentes, nós repreendemos, meu Deus, toda dor, toda enfermidade, em nome de Jesus Cristo. Espírito da doença, espírito da enfermidade, espírito do vício do inferno, eu te repreendo, eu te ordeno que saia desta vida, saia desta casa, demônio do inferno que está atrapalhando esta família, em nome de Jesus Cristo, nós te ordenamos, em nome de Jesus. Não adianta resistir o nome de Jesus. Espírito da enfermidade, espírito dos vícios, do cigarro, espírito em nome de Jesus Cristo, você tem que sair dessa casa, tem que sair desse lar, sair desta vida, sai desse corpo, em nome de Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Amém e graças a Deus. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as bênçãos e as consolações divinas do Espírito Santo, seja com a minha vida, seja com a tua vida, e seja com a vida dos teus filhos. Quem concorda com isso, vamos dizer bem forte: amém, Jesus.